Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Eu sou o pastor Edmilson e falo aqui da Igreja Internacional da Graça de Deus em Jordanésia. Estou aqui para trazer uma palavra de Deus que vai falar ao seu coração e vai te abençoar. Hoje eu vou fazer uma oração depois da palavra para você que está enfrentando uma luta familiar, talvez um problema com os filhos, com os pais, você que é filho, né? Talvez na vida sentimental, você que diz, olha, eu nunca fui feliz na vida sentimental, quero muito ser. Deus tem essa bênção para você, amém? Seja um problema com enfermidade, problema espiritual, saiba que Deus é poderoso para resolver qualquer questão e qualquer causa e dar a vitória para você em nome de Jesus. Prepare a sua Bíblia Sagrada para você acompanhar comigo, seja no celular ou como essa que eu estou aqui, e prepara também um copo com água, tá bom? Depois da palavra eu vou pedir a bênção de Deus sobre essa água e nós vamos participar, beber e tomar posse da nossa bênção para a glória desse Deus maravilhoso. Vamos lá, queridos, no livro de Tiago, lá no Novo Testamento, perto do finalzinho da Bíblia mesmo, de Apocalipse. Se você voltar, fica depois de Hebreus, do ladinho ali de Apocalipse, voltando, é mais fácil de você chegar. Se for uma Bíblia como essa, né? Se for no celular, é muito mais fácil, você já vai em cima, já clica e já vai abrir lá, tá bom? Tiago, capítulo 4, versículo de número 8. Olha que recomendação maravilhosa que Deus tem para você nessa noite, nesse dia, né? Em especial. Diz assim, queridos, ó: chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós. Todas as vezes que você se achega a Deus, Ele se achega a você. Toda vez que você dá um passo em direção a Deus, Ele também dá um passo em sua direção. Pastor, como é que eu dou esse passo em direção a Deus? Pastor, como é que eu me achego a Deus? Sendo um filho, uma filha obediente, ouvindo e praticando a palavra, ouvindo e colocando em prática aquilo que Deus diz. Se chegar a Deus não é colocar a Bíblia em frente e se aproximar dela, não, é ouvir e praticar aquilo que Deus diz. Todas as vezes que Deus fala com você e pede algo a você, e você pratica e faz aquilo, você está se chegando a Deus. Deus olha para você e vê em você um filho obediente. Então, a partir desse instante, Ele começa a se chegar a você. Às vezes, quando eu leio esse versículo aqui, passa um filme na minha mente de quando eu comecei a minha caminhada com Deus, com Jesus. E quantas vezes Jesus me pedia algo, me pedia coisas, e às vezes eu relutava em obedecer, em fazer aquilo. Mas depois que eu fazia, era tão bom, eu me sentia bem, eu sentia que era a melhor coisa que eu deveria ter feito, que eu fiz e que já deveria ter feito, mas às vezes não fazemos de pronto, não fazemos de imediato, e isso é ruim para nós, não para Deus. Aprenda, faça o que Deus pede para você, faça aquilo que Deus toca no seu coração, aquilo que Deus fala através da palavra. Todos nós recebemos direções de Deus, e as direções que Deus dá é para fazer de nós pessoas abençoadas, pessoas que andam com Ele e são abençoadas por Ele. A Bíblia Sagrada diz: chegai-vos, pois, a Deus. Todo passo dado por você, por mim, por qualquer outra pessoa em direção a Deus. E quando é que esse passo é dado? Quando é praticada a palavra de Deus. Ele também dá um passo em nossa direção. É um passo que você dá em direção a Deus e um passo que Ele dá na sua direção, até você ser tocado e viver o sobrenatural de Deus na tua vida. Talvez hoje você precise de uma bênção no seu casamento. Talvez hoje você precise de uma bênção na sua saúde, na saúde de um familiar seu. Talvez é um problema que você está vivendo espiritual e você precisa de uma vitória. Seja um praticante, seja aquele ouvinte praticante da palavra. Você sabe que existem dois tipos de filhos: aquele que ouve e pratica, e aquele que escuta somente. Tem aquele que escuta e não coloca em prática em nada aquilo que o pai e a mãe diz, mas tem aquele que coloca em prática tudo. Às vezes não é difícil de você ver em uma família, e eu falo bastante disso na igreja, não é difícil de você ver em uma família filhos, né, um diferente do outro. Não estou falando de altura, de aparência, nada disso, estou falando de atitudes mesmo. Quando alguém diz, olha, fulano é irmão de ciclano, mas nem parece, né? Mas a pessoa fala isso das atitudes, do comportamento. Olha, ciclana é irmã da Beltrano, mas nem parece. Não está falando da aparência, está falando das atitudes, do comportamento, do jeito de ser, de se comportar. E aqueles filhos receberam
educação diferente? Quando os pais foram educar, falando da terra agora, quando os pais foram educar aqueles filhos, o pai falou primeiro com um e depois falou para o outro de outra maneira? Não. O mesmo conselho que foi dado para um, foi dado para o outro. Mas a diferença é que um ouviu, colocou em prática aquilo que o pai e a mãe disse, e o outro só foi aquele que escutou, como se estivesse escutando um ruído qualquer, um som qualquer, que nunca colocou em prática, nunca praticou aquilo. Deus quer que você seja um praticante da palavra dele, que você se achegue a ele, para ele também se achegar a você. E quais os benefícios de estar perto de Deus? Muitos, muitos. Talvez a bênção que você esteja buscando, precisando, ela não aconteceu ainda, porque você não tem se achegado a Deus como deveria se chegar. Lá no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, vai até lá. Gênesis capítulo de número 14, versículo a partir do 10. Vamos ver aqui a história do Ló. Quem era Ló? Sobrinho de Abrão. Gênesis capítulo 14, versículo de número 10. Vamos lá, povo de Deus. Encontrou aí? Gênesis capítulo 14, versículo 10 diz o seguinte, ó. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra e caíram ali, e os restantes fugiram para um monte. Aqui a Bíblia trata de briga entre reinos, mas a Bíblia fala de 4 reis que guerrearam contra outros 5. Eles eram poderosos, eles eram fortes. Então 4 reis guerrearam contra 5, números menores, né? Mas esses 4 devoraram o reino dos outros 5 reis. Por quê? Porque eles eram mais fortes e eles estavam dispostos a tomar aquele reino. Mas por que eu estou falando, dando essa explicação? Porque ali no reinado de um desses 5 reis, havia o Ló. E o Ló era sobrinho de Abraão, que andava com Deus e era obediente à palavra de Deus. Abraão. O Ló não foi. O Ló, enquanto esteve junto do tio do Abraão, ele foi muito abençoado. Viveu maravilhas e teve um crescimento muito grande. Toda pessoa que está perto de Deus, essa pessoa é muito abençoada. E em todas as áreas da vida dela. A Bíblia Sagrada diz, amado, meu desejo é que te vá bem em todas as coisas. Mas a pessoa que se desgarra de Deus, se afasta do Senhor, ou então não faz aquilo que Deus quer, essa pessoa vive situações e coisas desagradáveis na vida dela, que Deus não queria que ela vivesse. Em determinado momento da caminhada do Ló com Abraão, ele se desgarra do tio, não deveria. A Bíblia diz que ele olhou, os olhos dele se levantaram e ele olhou para as campinas, né, do Jordão, e viu que aquelas terras eram bem regadas, verdes. Ele disse, ô tio, vamos nos separar mesmo, eu vou para aquele lugar, tudo bem? O Abraão disse, tudo bem, porque o Abraão, meu irmão, ele não precisava daquilo que os olhos normais, naturais mostram, ele só precisava da bênção de Deus, e isso ele tinha. E o Ló, se desgarrando do tio, do Abraão, saiu de perto de Deus, da proteção de Deus. Olha onde ele veio parar. E houve prejuízo para ele e para a família dele. Continuando, versículo 11 diz, e tomaram toda a fazenda de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e foram-se aqueles 4 reis que guerrearam contra os outros 5, e venceram os 5, tomaram tudo que havia ali, e levaram todas as coisas, bens materiais, tudo que havia ali. Versículo seguinte ao 12 diz assim, também, olha que situação, tomaram a Ló, pegaram o Ló. Não era para ele estar lá não, era para ele estar perto de Deus. Do Abraão, estando perto do tio, ele estaria perto de Deus, ele não tinha nada que estar lá. Às vezes você está em um caminho, indo por um caminho, indo por uma decisão sua, que você não deveria ir. Isso vai gerar prejuízo para você, vai gerar danos a você, vai gerar danos à sua família. Quantas vezes eu já vi, estando com Deus, pregador do Evangelho, pessoas que vão por caminhos que são os delas, e lá na frente elas recebem um prejuízo muito grande, perdem, né? Às vezes a pessoa diz, não, é o melhor a se fazer, mas não é o melhor a se fazer porque ela consultou a Deus, é o melhor a se fazer porque ela quer satisfazer o coração dela, o desejo dela, a vontade dela,
Então ela vai naquela vontade que é dela e se afasta de Deus. E quem se afasta de Deus, meu irmão, se aproxima do inimigo. É um perigo grande, é um risco muito grande que a pessoa corre quando se afasta de Deus. A Bíblia diz que quem habita no esconderijo do Altíssimo, meu irmão, do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quem não está habitando em Deus, está debaixo do sol. Eu digo espiritual. E o inimigo começa a agir, a atacar. E sem a proteção de Deus, fica muito difícil. Veja que o Ló não tinha a proteção de Deus com ele. Porque ele teria, se estivesse perto de Deus, estando perto do tio. Quando ele se afasta, buscando o próximo, a própria vontade dele, ele traz prejuízo. Lá na frente, não foi momentâneo, não foi no ato da separação, mas foi lá na frente. Tem pessoa que está até vivendo algo bom, mas lá na frente vai ter prejuízo. É a hora de despertar, é a hora de se aproximar de Deus, é a hora de voltar para Deus. Se você ainda não recebeu Jesus no seu coração, você que está assistindo esse culto agora, não entregou a sua vida para Jesus ainda, não perca mais tempo. Entrega, fala: Jesus, a minha vida pertence ao Senhor. Eu aceito o Senhor como meu único e suficiente Salvador. E passe a andar de acordo com a palavra, se achegando a Deus, para que você seja abençoado. Vamos continuar aqui, tá? No 12 novamente, eu não sei onde eu parei, vamos do comecinho do 12. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, e a sua fazenda, e foram-se. Então veio um que escapara e contou a Abraão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Mamré, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner. Eles eram confederados de Abraão, os que vieram trazer notícia para Abraão. Falaram: Abraão, sabe o teu sobrinho Ló? Olha, houve uma guerra lá entre esses 4 reis contra 5, e um desses 5 era o rei da terra de onde o Ló morava, e o Ló foi levado. Os 4 reis venceram os 5, e o Ló foi levado com a família e tudo que ele possuía. Foi levado preso, cativo, e trouxeram essa notícia para Abraão. Repito, o Abraão andava com Deus, ele era próximo de Deus, ele se achegou a Deus, então ele tinha a bênção de Deus com ele. Olha o que acontece aqui. No 14, ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão, sobrinho, era um tratamento, né? Ele estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318 homens, e os perseguiu até Dan, e dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco, e tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. Segunda parte dessa mensagem: o Abraão andava próximo de Deus, junto a Deus. Ele tinha a unção de Deus com ele, o poder de Deus, a virtude do Espírito Santo. Tanto é que ele pega criados nascidos na casa dele, 318, deixa eu ver aqui, 318 sim, e foram guerrear contra aqueles reis, 4 reis fortes, que venceram 5 reis, meu irmão. Mas ele pegou 318 criados, não eram soldados, mas tinham a unção de Deus. Ele foi com Deus. E ele diz: pegaram meu sobrinho? Não, não vai ficar assim, não aceito. Na minha família não aceito maldição, eu vou atrás, eu vou resgatar. E ele foi com Deus, e Deus deu a vitória. Segunda parte da mensagem: esteja perto de Deus, não ande desgarrado. Se você quer ser usado por Deus, ter a bênção de Deus com você, ter a unção de Deus com você, ande com Ele. Pastor, eu tenho andado com Deus, a minha vida entreguei para Ele, a minha família pertence a Ele. Você fez certo, continue firme. O diabo não vai tocar no que é seu, o diabo não vai tocar na tua família. Se você está andando com Deus, a sua oração é poderosa. A Bíblia diz: muito poderosa é a oração feita por um justo. Se você tem andado com Deus, se achegou a Deus, toda pessoa que se achega a Deus é porque se afastou do mundo. Quando você se afasta do mundo, você se achega a Deus. Dos costumes do mundo, quando você se afasta, você se achega a Deus. Fazendo isso, você vai ter o poder de Deus com você. Amém, queridos? Vamos orar agora, que Deus vai dar a nossa bênção, a nossa vitória. Pegue o seu copo com água, feche seus olhos. Deus amado, Deus querido,
Em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro por cada uma dessas pessoas, ó Deus, que assistem desse culto online, Pai. Eu oro por esse pai, por essa mãe, por este homem, por essa mulher, por essa pessoa que talvez esteja sofrendo, Pai. Por essa pessoa que talvez esteja, Pai, até de cama, talvez, Pai, doente, com algum problema, Pai, na saúde, no organismo. Eu oro por esse pai que está enfrentando problemas com os filhos. Eu oro por esses filhos que talvez estejam tendo problemas com os pais, por esse avô, por essa avó, por esse neto, por essa neta. Eu oro por essa esposa, por esse esposo, por esse amigo, e em nome do Senhor Jesus eu repreendo toda a ação do inferno. Eu repreendo todo o mal que tem se levantado contra essa casa, contra esse lar, contra essa saúde, contra esse coração, contra esse casamento, contra essa pessoa. E eu digo a você, o mal pega tudo que é seu, e em nome do Senhor Jesus, parte em retirada agora, em o nome de Jesus, e nunca mais volte. Deus amado, Deus querido, eu creio na tua bênção. A tua palavra diz que muito poderosa é a oração feita por um justo. Meu Deus, alcança cada pessoa agora. Esse irmão, essa irmã que está assistindo, ouvindo. Toma em teus braços essa pessoa. Acalma esse coração, Pai. Visita essa pessoa com o teu poder. E eu declaro as bênçãos do Senhor sobre ele e sobre ela, para a glória do teu nome. Abençoa essa água, meu Pai, eu te peço, consagra ela e abençoa cada gotinha dessa água. Tira dela toda a manipulação humana e coloca nela o teu poder, pois quando essa pessoa participar, beber, que ela receba a tua bênção para a glória do teu nome, e amém. Beba água, querido, beba em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Guarde essa palavra no teu coração. Se achegue a Deus, e Ele vai se achegar a você. Próximo dele, você é vencedor, é vitorioso. O Abraão estava perto, foi vencedor. Não faça como Ló, não se afaste do abençoador, não se afaste de Deus, ande com Ele. Como que você anda com Ele? Praticando aquilo que Ele pede, andando na palavra dEle, em retidão, em concordância com o que a Bíblia diz. Amém? Assim você será uma bênção e a tua família também. Queridos, no nosso encontro será sexta-feira novamente, às 8 da noite. A palavra e o culto voltado para cura divina e libertação. Eu quero fazer a oração da cura, de libertação para você e para quem estiver necessitando, amém? Sexta então, 8 horas da noite, e domingo a nossa live, às 9 horas da manhã, será a bênção de Deus. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um abração para todos, fiquem com Deus.